E por falar em chuva, em calor, mudança climática, tem brasiliense que está em situação ainda mais complicada. Moradores do DF que estão nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, estão em alerta, gente. Não é para tempestade, é para furacão. O furacão Milton, que pode ser o pior em mais de 100 anos. É mais uma consequência das mudanças climáticas. Moradores da região de Tampa, na Flórida, foram orientados a deixar as casas, abandonar tudo para trás. É isso mesmo, porque o furacão Milton deve chegar lá hoje no fim do dia, com ventos. Aqui a gente está falando de ventos de até 60 quilômetros por hora, né? Sabe qual a velocidade do vento nesse furacão? 285 quilômetros por hora. Olha a diferença, se aqui já faz um estrago, imagina por lá. Inclusive dá para ver de satélite, olha aí as imagens do satélite, esse furacão se aproximando e o temor tomando conta das pessoas que estão nessa região. Muita gente tentando voltar para o Brasil o quanto antes, porque esse furacão deve chegar lá hoje no fim da tarde e a orientação é essa, deixar as casas. A Marli Macedo é brasiliense e teve de sair de Tampa, na Flórida, justamente por causa do furacão Milton. E ela conversa ao vivo com a gente agora. Marli, obrigado por atender o nosso convite de entrevista. Como que está a situação por aí? Como que você recebeu essa informação de que o pior furacão está se aproximando de você? Bom dia. Bom dia, Daniel, tudo bom? Então, bem assustador. Nós saímos na segunda-feira, lá de Tampa. No domingo, nos mercados já não tinha água, já tinham filas enormes nos postos de gasolina, o pessoal abastecendo. E viemos para Atlanta. Levamos uma viagem de 7 horas, nós levamos 12 horas para chegar em Atlanta. Por causa do Muito trânsito? engarrafamento, por causa do trânsito, as pessoas saindo da Flórida. E qual foi a orientação? É Então, para muito deixar as trânsito. casas mesmo? É para deixar a casa. A prefeita foi bem rígida, falou que quem ficasse, que colocasse as etiquetinhas com nome para poder melhorar a identificação dos corpos. Meu Deus! Colocar a etiqueta o quê? Na casa? Muito. Na pessoa, Ah, colocar um braceletezinho. mentira! Chegou a esse ponto? Sim, ela foi bem clara nas entrevistas dela, né? Que todo mundo abandonasse, porque quem ficasse em Tampa ia morrer. E você vê um preparo assim das autoridades para enfrentar, porque já vai ser o pior, né? Segundo as previsões da meteorologia, em 100 anos. Até que tem um preparo, porque é uma região que costuma enfrentar esse tipo de furacão, né? Não igual ao Milton, né? Como foi dado o nome para ele, mas tem um certo preparo para esse tipo de mudança climática. Sim, eles ficam dando alerta o tempo todo, os celulares disparam, né? Alertando a população a sair realmente. No Elaine eu estava em Tampa, os ventos foram bem fortes e assim eu vi muitas casas alagadas, foi uma tristeza. Você vê as pessoas perdendo tudo na frente das casas, móveis, colchões, tudo. Na sua casa, você conseguiu levar o quê? Tá tudo lá ainda. Só peguei meus documentos e umas roupas. Nossa, imagina a apreensão, né? Porque você não sabe como que vai encontrar a sua casa quando voltar para lá. Exatamente. Casa, carro, tudo, né? Que loucura. E agora você está aonde? Em Atlanta? Em Atlanta. Em Atlanta. E como é que foi esse trajeto? Muita gente nessa mesma situação que você? Porque você está em Atlanta, mas foi para casa de amigo, de parente? Isso, um amigo brasileiro que inclusive foi para o Brasil na segunda-feira e o apartamento dele estava vazio aqui e nós viemos para cá. Imagino que o Tenho noticiário, vários né, a amigos televisão é brasileiros. só sobre isso. Só, o tempo todo, 24 horas, só falando sobre o furacão, alertando a população, dando informação o tempo todo da situação que está, o horário que ele vai passar. Meu Deus, agora eu fiquei impressionado com essa informação de colocar uma pulseira de identificação com o nome da pessoa para se, né, caso morra, seja possível reconhecer o corpo mais rapidamente. Como é que está a situação dos aeroportos? Todos fechados, né? O aeroporto de Tampa já estava fechado, né? Na Então, terça-feira já
já fecha. Então até quem está, né, visitando a Flórida, Orlando vai chegar com menos intensidade, né? Pode pegar menos os efeitos desse furacão. Mas quem está ali visitando a Flórida, por exemplo, até para sair da Flórida tem que ir via terrestre, né? Ir de carro, de ônibus para outro lugar, para aí sim embarcar, por exemplo, para o Brasil de volta? Isso, exatamente, porque os aeroportos, né, na Flórida fecham todos. Inclusive as entradas e saídas das cidades. Eu já fiquei sabendo que lá em Miami já estavam fechados os acessos. Nossa, que loucura. Então, olha só, a gente está mostrando ainda na tela para você o alerta do Serviço de Emergência, Serviço Nacional de Meteorologia lá dos Estados Unidos, que mostra justamente como as pessoas devem proceder. E esses alertas você recebem com qual frequência, Marli? Olha, eles costumam dar, assim, tipo 36 horas antes, né? Eles já começam a apitar no celular, alertando. E aí é geral nos celulares todos. Nossa. E hoje, então, a expectativa... Bem assustador. Agora, você já conversou lá com alguém que esteja em Tampa, que se recusa a sair, por exemplo? Sim, hoje nós temos um grupo no condomínio, e aí as pessoas que saíram pedindo, ainda tem gente lá no condomínio onde nós moramos, e as pessoas, tem gente que não tem para onde ir, né? E resolve ficar por lá. E quem resolve ficar se prepara como? É estocar água, é colocar... Eu vi até umas faixas para segurando do teto até o chão para evitar que a casa seja levada, né? Eles pregam madeira nas janelas, né? Porta. O que você fez na sua casa? Coloca areia, saco de areia. Na minha casa, nada. Eu moro num apartamento no 3º andar. Ah, tá. Eu só desocupei. Que Deus abençoe e proteja. Meu Deus. E nas casas, quando você passa assim, o que você vê de preparo? Você estava falando até de saco de areia. Eles colocam um saco de areia nas portas, pregam madeira nas janelas, né? Aí tem casas que já tem uma proteção anti-furacão. E como é que é essa proteção? Mas não são todas. Então, eu nunca cheguei a ver de perto, entendeu? Como é que é essa proteção que eles fazem, mas eu já ouvi os amigos falando que tem muitas proteções anti-furacão. Entendi. E neste momento, aí no WhatsApp, aí nem usa tanto o WhatsApp, né? Nos Estados Unidos usa outra plataforma, até o SMS mesmo, né? Se não me engano. Como é que está a comunicação com as pessoas? Já dá alguma informação sobre a chegada? Porque está previsto para o fim do dia, correto? Aí são que horas? Qual é a previsão, mais ou menos, de chegar lá em Tampa? Tá previsto para chegar em Tampa, vai passar lá à noite, né? Final do dia para noite. Nossa, ou seja, é pior ainda, né? Porque a noite dificulta ainda mais esses trabalhos de contenção, de resgate, se necessário. Mas à noite as pessoas já estão em casas. Qual é a situação dos supermercados, por exemplo, agora? Então, eu fui no supermercado no domingo, já não tinha água. Pessoal, já, assim, os mercados tudo lotados. Pessoal fazendo compra, estocando. A primeira coisa que eles fazem é correr para o supermercado. Da última vez que você enfrentou um furacão, como foi? O Elaine, então, nós ficamos lá em Tampa mesmo. Os ventos são bem fortes, dá assustador mesmo, nunca tinha visto. E aí foi à noite, quando amanhecemos, a cidade toda alagada. Você via assim os carros abandonados no meio da rua e assim sem poder, não tinha como passar. Aí você fica ilhado dentro de casa. Nós ficamos uma semana sem energia. Uma semana? Uma semana no condomínio lá, só ficou sem energia. A gente tá... E aí aqui o fogão, tudo é elétrico. Claro. Postos de combustíveis também, a gente está vendo imagens aí agora, é fila. É fila, as filas são enormes, o posto de gasolina, todo mundo abastecendo, eles já mandam logo quando tem tempestade, daqui é encher o tanque, ficar preparada. Que loucura, espero que dê tudo certo lá, que seu apartamento fique protegido, que dessa vez, apesar, né, do grau de risco do furacão Milton,
o impacto seja o mínimo possível para essas pessoas que resistem ainda lá, que não tem para onde ir, como você, e que quando você volte, sua casinha ainda esteja lá tranquila, né? Essa imagem aí que a gente está vendo é do trânsito? Você filmou o trânsito ali porque são quilômetros de congestionamento. Qual a distância de Tampa até Sim. Atlanta? Então, dá 7h30, né? Normalmente. De Tampa. Normalmente. Nós levamos 12 horas, aí tem uma amiga que falou ontem que levou 14 horas. 14 horas. E como que eles Porque avisam muito trânsito. no noticiário? Quais são as orientações para as pessoas? Eles só pedem para as pessoas evacuar, né? Ninguém ficar na Flórida, porque Independente, por exemplo, não vai passar em Orlando, mas as chuvas, as tempestades são muito fortes. Aham. Então, assim, alagamento, né? Dá muito alagamento. E você tem contato Igual o com as Helene, pessoas quando que ele estão passou lá? de Tampa. Tem um grupo, né? A gente tem muito grupo, assim, de brasileiros, e aí eles vão colocando nos grupos falando. Tem uns amigos nossos também de Brasília que estão em Orlando, que vieram a passeio, estão lá nas casas fechadas. Esse grupo estava em viagem aguardando. e resolveu se trancar? Tava em viagem. Não tem para onde correr, né? Sim, que loucura aqui. Até porque você comentou muito bem, né, que os aeroportos estão fechados. Então, até para sair do país, do estado, há uma dificuldade agora. Sim, sim. É terrestre mesmo, né? Tem que pegar os carros e sair para os outros estados. No Helene, o que mais te chamou a atenção nesse furacão que você enfrentou? O Helene, eu fiquei assim, triste, né, de ver como as pessoas perdem, como alaga mesmo as casas, assim, você passar nas ruas, assim, e ver aqueles monte de móveis, tudo jogado, né, na frente da casa ali para ser recolhido. Nesse grupo que bem foi triste. em viagem, que você falou agora há pouco, como que fica com relação, né, até as pessoas que... A comunicação com pessoas que estão nos Estados Unidos, né, no caso eles mesmos avisaram a vocês que, olha, estamos trancados, vamos ficar aqui, porque precisa avisar também, né, não sabe o que vai acontecer. Ainda mais quando está em viagem, você já tem uma experiência com furacão, né, sabe da situação, mas como que é para quem está em viagem, que nem esperava? Porque para os Estados Unidos tem que consultar, né? Ainda mais você vai ali para a Flórida, para Orlando, Miami, tem que consultar exatamente a época do ano para não enfrentar situação como essa. Exatamente. O pessoal fala, né, de setembro até novembro é a época dos furacões. O governo ajuda com algum dinheiro, algum auxílio para mudar de lugar? A população aqui fala que tem, né, os auxílios do governo. Eu nunca me informei assim, Daniel, como referente, mas falam sim que eles dão muito auxílio às igrejas, né? Aham. Eles montam locais, abrigos, tem abrigos. Ajudam muito nas igrejas mesmo após o furacão Helene, eu vi muito alimento, muita doação. E a sua família aqui? Você tem família aqui em Brasília ainda? Seus amigos aqui em Brasília, como que ficam? Todo mundo mandando mensagem para mim, querendo saber se eu já tinha saído de Tampa. Eu tenho 2 filhas que moram em Brasília também, ficaram aí. Aí todo mundo fica preocupado. Eu recebi várias mensagens, muitas mensagens. Mas aí você consegue se comunicar normalmente com internet, até sair de Tampa, né? Saindo de Tampa. Mas lá em Tampa as pessoas conseguem se comunicar? No momento ainda sim, né? O problema é após, né? O furacão. Eu não sei como vai ser, porque no Helene nós ficamos sem energia. Eita, que loucura. Tá aí, Marli, obrigado então pela Vamos ver entrevista. como vai ser. Desejo sucesso aí, que Deus te proteja, dê tudo certo. Não só você, mas todos os brasileiros que estão nos Estados Unidos e vão enfrentar o furacão Milton. Espero que você volte aqui para contar pra gente como foi e com tudo em segurança, tudo como estava. Até uma próxima, viu? Tá certo, obrigada.